nessa noite eu trouxe a minha esposa, Alcineia, por favor, né, minha esposa. Amém, irmãos? Glória a Deus. A Alcineia faz parte da minha história, né? Nós agora em julho, nós vamos completar 31 anos de casado. E Deus tem sido maravilhoso. Nos deu 3 pérolas maravilhosas. A minha filha mais velha, eu tive o privilégio de casá-la agora no dia 8 de dezembro, próximo passado. Um menino de Deus, o Rafael, que casou com ela, né? E o meu do meio, que é o Lucas, que está com 21. Hoje eles estão ministrando lá em Betim. E o meu mais novo, que é o Henrique, também já faz parte dentro dos teens. Eles têm ali um ministério de música, e ele já toca na igreja. Isso é fruto, sabe do que, irmãos? De uma família estruturada, não perfeita, porque não existe família perfeita. Mas o que nós buscamos, e nós todos temos que buscar a cada dia, é uma família estruturada. Porque Deus é um Deus de família. O diabo, ele tem tentado, no passar dos anos, destruir aquela que é a mais importante instituição criada por Deus. Aquela que é a instituição que perpetua e vai continuar até a eternidade, que se chama família. Deus gerou a família e Deus protege a família. O Satanás, ele tem tentado no passar dos anos destruir, desestabilizar a família. E eu quero te explicar uma coisa. Sempre quando ele faz isso, Deus se levanta contra. Mas muitas vezes ele deturpa tanto que Deus, ele tem que fazer uma reconstrução. Aconteceu isso na época de Noé. A Bíblia fala que as pessoas ali naquela época casavam-se e davam-se em casamento. Gênesis 6 por ali. Ou seja, não respeitava Deus, não tinha um compromisso com Deus. E outros abusos que, segundo a história, a gente vê que acontecia naquele povo. E Deus falou assim: eu vou destruir, eu não consigo mais caminhar com o homem desta forma, porque o ser humano entrou num negócio chamado perversidade. Perversidade é algo terrível. Aí Deus escolheu uma família. Deus tirou uma família, Noé, os seus filhos, suas noras e sua esposa, e Deus resgatou toda a humanidade através de uma família. Deixa eu te contar um negócio. Deus pode fazer tudo de novo se Ele quiser, amém? Mas Deus criou o ser humano para tabernacular com Ele. É por isso que Deus nos dá oportunidades para consertarmos. Nós temos Sodoma e Gomorra. A maldade daquele povo chegou em tal tamanho em que relacionamento de homem e mulher, mulher e mulher, homem e homem era normal. E a maldade daquele povo chegou até Deus. E Deus decidiu destruir aquelas 2 cidades. Mas Deus poupou uma família, porque Deus é um Deus de família. Então, em toda a história da humanidade, a gente sempre vê isso. Quando o negócio está chegando no ápice da maldade, Deus, ele vai causar uma reconstrução. E nós estamos chegando no final dos tempos, irmãos. E a maldade do ser humano, ela está chegando a tal nível que o cálice da ira de Deus, ele está enchendo. Daqui a pouco tempo, nós vamos ouvir o nosso nome ser chamado. E nós vamos subir para a glória com o nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus vai derramar a sua ira sobre essa terra, sobre os filhos da iniquidade, sobre o homem da perversidade, que é o anticristo. E aqueles que não acreditam, se ficarem, eles vão ter que ver que Deus é verdadeiro e mentiroso todo homem. Amém? Então Deus é o protetor da família. Lá em Apocalipse a gente vê que nós temos ali uma relação entre Deus e a família. Porque aquele que vencer, aquele que chegar no final, Deus será o seu Deus e eles serão os seus filhos. Se Deus tem filho, tem família. Amém? Então vamos lá, nessa noite eu gostaria de compartilhar com vocês sobre um tema: construindo uma família sustentável através dos princípios bíblicos. Irmãos, a Bíblia tem conselho para tudo. Pastor Anderson já me conhece há muito tempo, e os outros pastores, o pastor Paulo também. Eu tenho sempre procurado, nos estudos, palestras, ministrações, sempre usar a Bíblia. Tem gente que usa um monte de livro, eu uso a Bíblia. Por quê? Contra fatos não há argumentos. A Bíblia é a verdade, é a única verdade. Por quê? Ela foi inspirada pelo único Deus. E tudo que Deus tinha para falar para nós está aqui nesse livro.
E tudo que está aqui é verdade, vai acontecer. Mas também, se você seguir o que está aqui, você vai ser abençoado e próspero. Eu queria que você falasse com o seu irmão a seguinte frase. Fala para ele assim: Deus não tem compromisso com você, porque o compromisso dele é com a palavra dele. Amém? Ah, pastor, eu estou todo torto, mas Deus vai me abençoar. A palavra dele diz que ele não te abençoa. Por que ele não te abençoa? Porque Deus abençoa aquele que obedece. Amor para Deus é totalmente diferente de amor para nós. Um dia desses eu falei na Nova Vida, numa escola bíblica, 2 domingos, eu estava falando sobre o que é o amor de Deus, baseado naquela famosa frase que todo mundo conhece: Deus ama o pecador e Deus odeia o pecado. Eu falei, isso não existe na Bíblia. Primeiro que isso é uma falácia, não está escrito na Bíblia, e é uma grande mentira de Satanás. É por isso que tem pessoas dentro da igreja que falam assim: ah não, eu posso estar meio tortinho assim, mas no final dos tempos Deus vai colocar todo mundo para dentro. Realmente Deus vai colocar todo mundo para dentro. Alguns para dentro do céu e outros para dentro do inferno, mas todo mundo vai para dentro. Vai ou não vai? Vai. Mas eu quero te mostrar nessa noite, sabe o que é? Nós temos um Deus que nos ama, mas não é um amor humano, de sentimento humano. Deus não é homem, Deus é espírito. Deus não tem o sentimento que eu e você temos. E mesmo para a gente, cadê os maridos aí? Fala assim, uhul. Cadê as mulheres? Fala, uhul, é isso aí, homem faz horror, porque nós somos homens. Nós horrorizamos o trem, né? Horror. Então, se o marido, ele fala para a esposa, eu te amo, mas isso daí não é traduzido em ação, ela não vai acreditar. Deus, da mesma forma, o sentimento de amor de Deus não é um sentimento de palavra. Deus não fala que ama. Quando Jesus vai citar, e João vai escrever no capítulo 3, verso 16 do livro de João, ele vai dizer assim: porque Deus amou o mundo, não amou os pecadores, Deus amou o mundo, de tal maneira que deu seu filho. Amor para Deus, ele é traduzido em ação. Quando Deus amou, ele deu. E nós, pastor, ele espera da mesma forma. Mas o que é que eu vou ter que dar? Obediência. Deus prova o nosso amor para com ele através da obediência. Se me obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Se me obedecer, essas bênçãos te seguirão. Mas a desobediência traz a maldição. Amém, irmãos? Então, o que nós vamos falar aqui hoje à noite, eu não estou falando daqui, eu não trouxe nada novo. O que eu vou falar aqui não é novo. Porque, na realidade, a Bíblia já tem quase 4.000 anos, as primeiras partes que foram escritas. Então, não tenho a pretensão de falar, isso aqui é novo, anota. Não tenho. Mas eu quero falar alguma coisa que já está escrita há séculos, mas que, se nós não colocarmos em prática, as maldições que vieram sobre todas as nações e povos, que estão trazendo até os dias de hoje grande constrangimento sobre muitas pessoas, até que mesmo no Brasil, elas virão sobre nós. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você saia dessa noite abençoado. Mas você tem que entender, se você quer uma família sustentável, você tem que entender quais são os princípios de Deus para essa família. Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Gênesis 2, verso 18. Gênesis 2, verso 18. E depois do 21 a 24, os versos, tá? Gênesis 2, verso 18, e depois de 21 a 24. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz o seguinte esse texto, Gênesis capítulo 2, verso 18. O Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Mais uma vez, o Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Verso 21 em diante. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Por isso, o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esta é a primeira
manifestação que Deus deu da criação da família através do casal. Capítulo 2 de Apocalipse. Agora vamos lá para o último livro da Bíblia. Capítulo 2 de Apocalipse, verso 5. Eu estou olhando aqui porque eu vou em algumas igrejas, aí eu estou lendo aqui, eu falo para as pessoas, acharam aí, os irmãos estão olhando para mim. Eu falo, mas tem que procurar aí. É porque eles escrevem aqui, olha. Aí fica aqui, aí fica todo mundo olhando para frente. Eu falo, gente, que é isso? Capítulo 2 de Apocalipse, verso 5. Quem achou? Amém. Diz o seguinte, o Senhor Jesus a esta igreja: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Qual a instrução que Deus dá para essa igreja em Apocalipse? Volta à prática das primeiras obras. Arrepende das práticas que você teve, ou as coisas que você fez, que foram contrárias às primeiras obras. Volta, pratica as coisas certas, senão eu venho e moverei o teu candeeiro. Irmãos, nessa noite, o que nós vamos falar está intimamente ligado com o propósito de Deus para a sua e para a minha vida, para o seu casamento, para os seus filhos, para os seus pais, para a sua família. Se nós seguirmos o que está aqui, teremos uma família sustentável. Amém? Senhor, tem misericórdia de nós. Nós não estamos aqui, ó Deus, simplesmente porque não tínhamos o que fazer ou para passar tempo. Nós estamos aqui, ó Deus, para ouvir a Tua voz e para Te adorar. Já Te adoramos, e eu tenho certeza que o Senhor recebeu a nossa adoração, como fruto de lábios que confessam o Teu nome. Mas agora, Deus, nós desejamos ansiosamente ouvir a Tua palavra. Deus, ela já foi lida, e por si só ela é poderosa para cumprir o propósito pelo qual ela já foi liberada. Mas nessa hora, eu clamo ao Senhor, tem misericórdia de mim, e que Teu Espírito Santo me cubra agora e me ajude, para que ao expor a Tua palavra eu seja fiel, e que, ó Deus, todos que estão aqui, cada um individualmente, receba a Tua palavra conforme o Senhor deseja que seja passado, porque o Senhor é poderoso para de uma palavra só, dividir, multiplicar aqui no nosso meio, para que todos saiam daqui edificados, exortados, consolados pela palavra do Senhor, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o que é um negócio chamado sustentável? Quando o pastor Anderson me passou o tema, né, aí uma família sustentável, eu fui olhar, porque quando você fala de sustentabilidade, todo mundo leva para o campo aí da natureza, né, de guardar as coisas, de uma família que produz as coisas. E eu falei, Deus, não é isso que o Senhor quer, então me ensina. Aí eu fui lá no pai dos inteligentes. Quem sabe quem é o pai dos inteligentes? Agora é o Google, antigamente era o Aurélio. Mudou, irmãos. Que coisa, né? Agora é o Google. Mas, lá dentro do dicionário diz o seguinte: o que é algo sustentável? Que tem condições para se manter ou conservar, que se pode defender, em quais âmbitos? Que é defensável, defendível, defensível, explicável, fundamentável e justificável. Que coisa tremenda! Eu gostei demais desse negócio. Eu falei, é aqui que eu vou. Por que é aqui que eu vou? Eu coloquei aqui o seguinte: uma família sustentável é aquela que pode ser explicada, fundamentada, justificada, defendida e conservada. Amém, irmãos? Isso é uma família sustentável. Se você quer ter uma família sustentável, ela vai entrar e vai encaixar nesse ângulo aqui. Ela pode ser explicada, fundamentada, justificada, defendida e conservada. E é exatamente sobre isso que eu quero falar, que são os valores de uma família sustentável, a qual o próprio Deus, Ele vai explicar, Ele vai fundamentar, Ele vai justificar, Ele vai defender e Ele vai conservar. O próprio Deus vai fazer isso. Então, uma família sustentável é aquela que Deus protege, que Deus sustenta, que Deus justifica, que Deus explica. É por isso que nessa noite nós vamos explicar qual é o propósito de Deus para essa família. Você não pode sair daqui essa noite com nenhuma dúvida. Que tipo de família é sustentável? Eu tenho uma família sustentável?
Eu posso ter uma família sustentável? Aonde eu falhei em ter uma família sustentável? Será que Deus está defendendo a minha família? Será que Deus está fundamentando a minha família? Será que Deus está conservando a minha família? Deixa eu te falar uma coisa. E aqueles que já estudaram comigo sabem muito bem disso. Eu tenho um problema muito grande. Minha esposa está aqui, ela sabe sobre isso. Porque eu não me preocupo, irmãos, com aquilo que os outros vão pensar. A minha preocupação é o que Deus vai pensar de mim. Então, o meu compromisso nessa noite não é te ofender, mas o meu compromisso nessa noite é falar a verdade. Amém? Não se sinta, pastor, fiquei ofendido que o pastor Wellington falou aquilo. Não, não é o pastor Wellington, é a palavra de Deus. E eu não estou aqui para te ofender, porque o meu papel não é julgar ninguém. O meu papel é trazer a palavra. É a palavra que nos julga. Amém? Então vamos lá. Quais são os valores dessa família sustentável? Primeiro valor, que o casal se relacione com Deus, seu Criador, que é a base da família. Você quer ter uma família sustentável? Você quer que tenha uma família que Deus, Ele não apenas sustenta, conserva e fundamenta, que Ele explica? Então a primeira coisa, o casal tem que se relacionar com Deus. Por que o casal, pastor? Porque Deus, primeiramente, para gerar família, Ele precisa de um casal. Um casal, fala um casal. Um homem ou uma mulher? Fala de novo, um casal. Um homem ou uma mulher? Separado disso, não existe descendência. Iguais não geram, só diferentes. Amém, irmãos? Deus não deu esse poder para iguais, Deus deu esse poder para diferentes. Então, que esse casal buscasse a Deus, se relacionasse com Ele, porque Ele é a base, Ele é o fundamento da família. Lá em Gênesis 1, verso 26 e 27, diz assim: Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre os animais, todos os animais que rastejam. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Deus criou o ser humano para estar com ele. Tanto é que em Gênesis 3, verso 8, diz o seguinte: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde. O que Deus fazia com aquele casal? Deus vinha conversar com eles. Deus vinha se relacionar com eles. Sempre foi o plano de Deus, não apenas criar o ser humano e deixar no jardim. Deus cria o ser humano para ele se relacionar com ele. Deus já sabia até o que teria que fazer em prol da humanidade, mas Ele mesmo assim, Ele nos criou, e Ele vem para relacionar com o homem, e isso não parou lá no Jardim do Éden, não. Através da vinda de Jesus, Deus quer se relacionar comigo e com você, amém, irmãos? E através de nós com a nossa família. Então esse é o plano de Deus e sempre foi. E dentro disso daí, o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele vai falar para nós, em Mateus capítulo 18, verso 19 e 20, Ele diz assim: em verdade também te digo, que se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Verso 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. O que Jesus falou? Vocês querem alguma coisa de Deus? Queremos. Querem alguma coisa de Deus? Queremos que haja concordância. O que é concordância? Que o casal aprenda a pedir a Deus, mas em oração, em que os dois concordem com aquilo que estão pedindo. Muitos casais não são abençoados porque não concordam. A mulher quer uma coisa, o marido quer outra. Aí oram a Deus, o marido está no quarto dele pedindo uma coisa, a mulher está no quarto dela pedindo outra. Uai, já separaram até os quartos, pastor? Tem família que é assim, né? É errada, família é errada. Aí, eles estão pedindo coisas separadas para Deus. Aí Deus vai ouvir quem? Deus não ouve ninguém. Por quê? Não há concordância. Se você quer a bênção do Senhor para a sua casa, se você
busca de Deus alguma coisa. Eu preciso da casa própria, pastor. Eu preciso de trocar o carro que fundiu o motor. Eu preciso trocar a geladeira porque ela queimou o motor. Se vocês precisam de alguma coisa, aprendam a pedir em concordância. Um ora e o outro concorda. Senhor, nós, a minha família, ou eu e meu marido, ou eu, meu marido e meus filhos, nós precisamos disso. E a palavra de Deus diz que onde há concordância, Deus abençoa. Amém, irmãos? A bênção do Senhor. A segunda coisa que Jesus está dizendo aqui, onde estiverem reunidos 2 ou 3, irmão, uma coisa que está simplesmente escasso nas famílias: o culto doméstico. Quê? Que trem que é esse, pastor? Culto o quê? Culto doméstico. Culto doméstico. Aonde começou esse negócio? Começou quando a primeira família, Adão e Eva, ensinaram os seus filhos a adorar a Deus. Que eles foram oferecer sacrifícios a Deus. Porque eles reuniram e explicaram quem era Deus. Porque eles já estavam fora do jardim. Culto doméstico é quando você reúne. Pastor, mas eu não tenho filho, não tem como eu fazer culto doméstico em família. Você é casado? Sou. Tem marido? Tem. Tem esposa? Tem. São 2? São. Ele falou: onde tiver 2 ou 3, eu estou ali. Você pode fazer com seu marido. Mas o meu marido, pastor, ele é preguiçoso para ler a Bíblia. Leia você. Ele tem vergonha de orar. Ore você, não tem problema não. Jesus não falou que é o homem ou a mulher que ora que ele ouve. Se 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estou. E por que isso é importante? Porque os seus filhos crescem conhecendo a Deus na intimidade. Porque as primeiras pessoas que impactam os filhos, que impactam os nossos filhos, não é a igreja, não é a escola, somos nós pais. A criança, o caráter dela é formado de 0 a 7 anos. Informação. E quem é que tem que impactar o caráter de uma criança? Os pais. Porque nessa faixa etária eles deveriam, vou falar daqui a pouco, deveriam estar com quem? Com os pais. Aí a tarefa mudou para quem? Para a igreja. Aí você vira igual lá na igreja, né? Hoje mesmo eu apresentei uma criança lá. Antigamente eu apresentava e só apresentava. Hoje eu chamo o casal para um compromisso. Por quê? Eu falo: olha, não é obrigação da igreja criar o seu filho na palavra de Deus. E não é minha obrigação, porque eu consagrei seu filho, que agora o seu filho é eternamente de Deus. Não é não. Não é não, pastor, não. Porque eu já estou cansado disso, pastor. As pessoas chegam para a gente: pastor, consagra meu filho. Aí eu pego o bebezinho. Irmão, teve uma menina há pouco tempo atrás, eu apresentei, eu batizei, eu casei a menina. Quando ela falou: pastor Wellington me apresentou na igreja, eu falei: eu estou ficando velho mesmo. Cruz, credo. Olha para você ver. Aí eu vou, consagro a criança, entrego para o pai. Aí depois esse menino cresce, vira um adolescente problema, vai mexer com as drogas. Aí esta mãe ou esse pai vem para mim: pastor Wellington, meu filho que o senhor apresentou, o menino está nas drogas. Ela está dizendo para mim o seguinte: a sua reza foi fraca. O senhor não foi, antes eu tivesse pedido outro pastor para consagrar meu filho. Hoje eu estou fazendo, sabe o que é? Eu estou pegando essa criança, e eu viro para os pais e falo assim: o que eu estou fazendo agora se chama oferta movida. O que é uma oferta movida? Deus te deu o seu filho, ele vai ser 2 vezes de Deus. Ele te deu, agora está com você. Amém? Amém. Você está querendo consagrar? Estou. O que é o ato de consagração? Você está dizendo: Senhor, eu te devolvo. Aí eu pergunto para os pais: vocês querem que Deus leve ele agora? Não quero não. Mas consagrar quer dizer que pertence a ele. Amém? Amém. Se vocês não querem que suba agora, Deus vai devolver para vocês. Só que agora é diferente, porque agora ele é o dono dele. E quando ele devolve para vocês, as regras agora para criá-lo não são as suas, são as de Deus. Vocês estão comprometidos em criá-lo no caminho do Senhor, porque vocês são o modelo. Estamos. Então pronto. A Bíblia diz que é melhor não votar, porque aquele que vota e não cumpre é tolo. Então a partir de hoje, vocês votaram e essa criança está voltando para vocês, cria no caminho do Senhor, porque a responsabilidade é sua, não é minha. Amém, irmãos? Olha aqui o que ele está falando. Traga o seu filho à realidade. Traga Deus para dentro do seu lar. Que a palavra de Deus ela esteja com vocês constantemente. Faça o culto doméstico. Seu marido não gosta de orar, mas chama ele.
Sabe, 1 minuto. Outro dia eu fui dar uma palestra para homens, um congresso de homens. Eu virei para eles e falei assim: chega de ser opróbrio, chega de ser taxado, o homem não faz nada. Eu falei: isso é mentira do diabo. Amém, homens? Nossa, pelo amor de Deus, é por isso que elas falam da gente. Amém, homens? Chega, a homem não faz nada, só as mulheres que fazem. Eu falei: está amarrado em nome de Jesus. Deus nos delegou autoridade, Deus nos deu poder, Deus nos concedeu o grande privilégio de sermos cabeça, de representarmos a nossa família diante de Deus. E como que nós vamos jogar isso por terra? Não vamos, em nome de Jesus. Está na hora de tomarmos posição. Então essa família, ela precisa de ter essa cobertura espiritual. Essa família precisa de caminhar com o Senhor. Porque Jesus, lá no texto de João 15:5, ele falou assim: porque sem mim nada podeis fazer. Entende isso, boas novas? Entende isso, famílias? Você, sua esposa, sua família, se não tiver Jesus, estão remando numa canoa furada, vai dar tudo errado. Jesus não é uma opção, Ele é o Senhor. Ele não é mais um, Ele é o único. Ele não é um caminho, Ele é o caminho. Então, se Ele é isso, é nele que nós devemos nos escorar, nos resguardarmos e termos como o centro da nossa família. Quer uma família sustentável? Então, fala assim: uma família sustentável é aquela que se relaciona com o Senhor, o seu Criador. Amém? E Jesus disse assim em Mateus capítulo 7, a partir do verso 24: uma casa edificada sobre a rocha, ela não cai. Os ventos vêm sobre aquela que é edificada sobre a rocha e aquela que é edificada sobre a areia. Presta atenção. Os ventos e as tempestades vêm sobre todas. A diferença não é a quantidade do vento, ou como está o vento, ou como está a tempestade. A diferença é quem é a base. O apóstolo Pedro declara que Cristo é a pedra angular. Ele é a principal. Sua família está alicerçada em quem? Em você? Sua família está alicerçada em quem? No seu dinheiro? Ô, querido, quando a gente morre, o dinheiro fica todo aqui. Quando a gente morre, as mansões, fica tudo aqui. Nós temos que parar de correr atrás de coisas fúteis e correr atrás daquilo que é eterno. Deus colocou um peso muito grande no meu coração, e o Siné sabe disso nesses últimos tempos. O Senhor me deu uma palavra que Ele disse o seguinte: prepara a igreja para subir. Para de ficar pregando essas coisas que só prepara o povo para ficar aqui, só para ser interesseiro. Prepara a igreja para subir. E a mensagem é: Cristo em nós, a esperança da glória. A mensagem é: as promessas que Ele fez não são para essa vida, mas para a vida eterna. Porque tudo que você vê aqui, a palavra do Senhor diz que está sendo entesourado para fogo. Mas aquilo que você tem lá, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer penetrou em coração humano. A ferrugem não consome, o ladrão não rouba, a ferrugem como é que chama que tem? A traça não corrói. Sabe por que não? Porque está alicerçado no Deus Todo-Poderoso, Criador nos céus e da terra. E Jesus foi preparar um lugar para nós, amém, irmãos? Se você não tem casa própria, não tem problema, você já tem uma lá no céu para você, amém? Então vamos seguir. A primeira coisa, precisamos relacionar com o nosso Criador. A segunda característica de uma família sustentável, aquela que Deus protege, cuida, entender que o casamento é uma união indissolúvel entre um homem e uma mulher. Estão brincando com o divórcio hoje. O número de divórcios 2021, irmãos, cresceu assustadoramente no Brasil. Em Minas Gerais nem se fala. Ah, pastor, só vai falar desse trem aqui? Vou. Por que eu vou? Porque com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Deus não é um boneco ao nosso bel prazer. Deus não é uma coisinha que você fala assim: ó Deus, até aqui o Senhor vai, agora o Senhor fica aqui que eu quero caminhar sozinho, eu vou tomar minhas decisões, mas depois disso aqui o Senhor volta e me ajuda. Deus não é assim. As coisas de Deus são muito sérias. Deus não brinca com o pecado, como Deus não brinca com aquilo que é o que mais importante Ele criou, que é a família.
A maior parte dos divórcios hoje, não apenas no Brasil, mas no mundo, são por coisas banais, absurdas e perversas. Egoísmo, orgulho, vaidade, é isso que joga famílias no chão. Irmão, a primeira coisa hoje, Alcineia é testemunha disso. Eu e Alcineia já tem 20 e poucos anos que nós trabalhamos com aconselhamento de casais. Só de palestra de casais já deve ter mais de 10 anos que a gente está fazendo isso na igreja. 2/4 do mês nós temos palestra só para casais. Tanto é que o cara fala para mim, pastor Wellington, quer que você faça meu casamento. Tem um curso de noiva? Eu falo, tem. Que dia que é? 2/4 do mês. Não apenas eu e outros preletores vão lá só para dar palestra para casais. Aí, a pessoa chega comigo assim, pastor Anderson, chega o casal, pastor, querendo separar. Fala, que maravilha, tá. Não está dando certo e tal. Aí eu pergunto para elas assim, você tem filho? Tenho. Posso te dar um conselho? Sim, separa não. Eu vou ser infeliz por causa do meu filho. Vai. Nós temos uma geração de filhos altamente comprometidos psicologicamente por causa da separação de 2 adultos irresponsáveis que não sabem trabalhar seus conflitos. Ah, pastor, mas bateu. Quantos? Quantos que foi por agressão do marido para com a esposa ou vice-versa? Quantos? Vamos colocar no papel para ver se é a maioria? Não é. Primeiro, financeiro. Ah, esse homem gastou meu dinheiro todo, pastor, eu vou embora antes que ele gaste o resto que sobrou. Ah, pastor, essa mulher pega o meu cartão de crédito, você não sabe. E tem um demônio no cartão. Você sabia que existe um demônio no cartão? Existe? Você não sabia, não? É o demônio chamado diabão. A pessoa vira e fala assim, qual é o diabão do seu cartão? Aí você fala, né? O diabão. Nós estamos igual português, irmão, rindo depois. Gênesis capítulo 2, verso 24. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Mateus capítulo 19, verso 4 a 6. Jesus diz assim, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez, e disse, portanto deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Malaquias 2,16. Malaquias não é só sobre dízimo não, viu? Malaquias 2,16. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas roupas. Diz o Senhor dos exércitos, portanto tenham cuidado e não sejais infiéis. Não estou aqui para julgar ninguém. Eu fui um dia pregar num congresso de família, foi num sábado. O papelzinho da bala caiu. Foi num sábado. Aí eu falei sobre essa questão do divórcio. Aí uma moça depois me procurou, falou assim, pastor, o que eu faço? Porque eu sou divorciada, divorciei há tanto tempo atrás, e tal, aquela coisada toda, e agora eu já sou casado, meu primeiro marido é casado, e tal, papá, me falou essa coisada toda, porque ele era assim, ele era assado, ele não gostava de não sei o quê, papá, falou. Depois que ela falou aquela tudo, eu falei assim, olha, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, mas agora ele fala que tem que se arrepender. Eu não estou aqui para te julgar. Primeiro que eu não estou para julgar, estou para falar o que está na Bíblia. O que está na Bíblia, que eu também estou sujeito. Se um dia eu cismar de separar da Alcineia, ou ela de mim, esse mesmo texto vale tanto para mim quanto para ela. O pau que bate no Chico, bate no Francisco. Depois que ela falou aquilo tudo, eu virei para ela e falei assim, tá, você está com um novo marido, não está? Estou! Eu virei para ela e falei assim, pois o que você me falou aí antes do primeiro, você só falou defeitos dele. Aí eu perguntei para ela, onde está a sua parcela de erro? Ela falou, como assim? Eu falei, porque ninguém erra sozinho. Não existe separação entre que o erro seja de um só. Ambos erram. Não, pastor, sim, ambos erram. Mesmo que seja numa escala menor ou maior, ambos erram. Você está entendendo, irmãos? Aí eu perguntei para ela, onde foi que você errou? Porque senão você vai entrar num novo casamento e se você mantiver os erros do primeiro casamento, você vai para o terceiro. Tem homens hoje que estão no quarto.
Tem homens que estão no quinto. Sabe por quê? Se eu estou no segundo, terceiro, quarto, quinto casamento, o problema não está no cônjuge, o problema está em mim. Se eu não resolvo o meu problema, aquele que não resolve, repete. Amém, irmãos? Então, entender, fala assim, entender que o casamento é uma união indissolúvel entre um homem e uma mulher. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, ele vai dizer assim: a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Morrendo o marido, está livre para se casar com quem quiser. Ah, pastor, agora eu tenho uma boa para o senhor. Qual que é a boa que você tem para mim? Mateus capítulo 19, Jesus diz assim: qualquer homem que der carta de divórcio para a mulher, a não ser por atos sexuais ilícitos, a expõe a se tornar adúltera. E pau. Aí, viu? A Bíblia fala que se essa mulher adulterar, eu posso dar o divórcio para ela. Beleza. Eu vou explicar isso, mas vamos supor que isso é a verdade. Quantos casamentos que tem separação por causa do adultério da mulher? Ah, pastor, mas aí fala do homem também. Não, vou pegar no pé da letra, tem que ser da mulher. Estou certo ou estou errado? Da mulher, a minoria. A maioria do homem. Mas vamos entender o texto? Vamos entender o texto. Quantos já leram João capítulo 8, que fala da mulher adúltera? Quantos já viram ou leram sobre a mulher adúltera? Ela foi pega em flagrante adultério. Ela foi o quê? Ela ia ser o quê? Porque a lei diz que tinha que ser o quê? Por que esse texto não está falando de adultério? A palavra que Jesus usou ali é porné. No original ela pode ser adultério, fornicação, prostituição. Por que Jesus não falou de um casal casado? Porque se fosse um homem ou uma mulher casados, não caberia divórcio, caberia apedrejamento. E o cara já ficaria livre para casar com quem ele quisesse, porque a mulher seria apedrejada. Está entendendo? O que Jesus falou? Aonde que era permitida a carta de divórcio? Maria e José estavam comprometidos. Aquele compromisso ali já era tipo um noivado. Ela já tinha sido dada para ele, não tiveram relacionamento sexual, mas já tinha um compromisso. Se naquele momento José achasse que Maria, ela foi leviana, teve um relacionamento sexual, José poderia dar carta de divórcio para ela, liberá-la do compromisso, e ele estaria livre. Por isso que ele se afasta, porque ele não queria expor Maria. Quando o anjo fala, não se preocupa, o que tem nela é vindo do Espírito Santo, ele volta, assume e casa com ela. Naquela situação, ele poderia dar carta de divórcio para ela. Mas no caso de adultério, a lei declara que ambos teriam que ser apedrejados. Está entendendo, irmãos? Vocês ficaram caladinhos aí, hein? Quem ainda não casou, levante a mão. Levanta a mão bem forte, assim, bem alto. Pode abaixar. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Casamento não é coisa para criança, não. Casamento é coisa de adulto. Aquele que é criança no entendimento não casa, você não está pronto. Para você casar, você tem que ter responsabilidade. E saber, eu estou entrando num negócio meio complicado, mas eu entro. Como ovelha muda perante a minha tosqueadora. Eu vou. Amém? Glória a Deus. Próximo. Que o marido trabalhe e proteja o seu lar e cuide da sua esposa. Qual é a família que Deus sustenta? Qual é a família que Deus fundamenta? Qual é a família que Deus protege? Qual é essa família? É uma família agora que o marido trabalhe, que ele proteja o seu lar e cuide da sua esposa. Lá em Gênesis 2,15 e no verso 22 diz assim: tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E o verso 22, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe Adão. Deus deu uma ordem para Adão. Hoje eu escrevi um textozinho do Dia do Trabalhador, que eu falei assim, se eu descobrir quem inventou o trabalho, eu mato. Aí eu coloquei assim, será? Será por quê? Porque quem inventou o trabalho foi Deus. Se você quiser, vai lá no céu e mata ele, hein? Só que se você tentar subir lá, você vai ser Satanás, que Satanás tentou subir e ele foi expulso de lá. Então, quem inventou esse negócio de trabalho foi Deus. Por isso que Jesus falou assim,
Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Até o 6º dia Deus trabalhou e no 7º Deus descansou de toda a sua obra. Quem foi o primeiro trabalhador? Deus. E Ele trabalha até hoje. Quem somos nós para falar que não vamos trabalhar? Pastor, mas eu estou jogando na loteria. Loteria é coisa do diabo, viu? Um dia eu falo sobre isso, é coisa do diabo. Eu estou jogando na loteria porque se eu ganhar, a primeira coisa que todo mundo fala, que se ganhar na loteria, ele nunca mais vai querer trabalhar. Pronto, quebrando o princípio de Deus. Por quê? Olha só o que Deus falou. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo te irá bem. Você vai comer do fruto do seu trabalho, não do fruto do trabalho dos outros. Um homem abençoado é aquele que trabalha, amém, irmãos? Aquele que traz o sustento para a sua família. Ele não é preguiçoso, ele não come o pão da preguiça. Tem gente que está vivendo de Bolsa Família. Pastor, mas eu não estou arrumando emprego. Irmão, deixa eu te contar uma coisa. Não existe emprego que seja degradante a partir do momento que você esteja trabalhando com dignidade. Pastor, o senhor acha? Irmão, em plena pandemia eu vi absurdos. E tem hora que dá raiva. Eu, como pastor, eu vou falar para vocês, eu estou quase pedindo a Deus para mudar de profissão. Estou aguentando mais não. Os irmãos chegam, irmão velho de igreja, chega, pastor, que não tem trabalho, eu vim buscar uma cesta esse mês, beleza. Outra cesta, irmão, o que está acontecendo? Onde está Deus na sua vida? Não, pastor, porque eu não encontro trabalho. Gente, mais vale no Cine, tem um monte de vaga de emprego. Abri um BH, há um tempo atrás, abri um BH lá perto de casa. Aí, um cara que estava sem serviço e tal, eu falei para ele, vai fazer inscrição lá no BH. Ele fez, quando ele soube a carga de trabalho e que era salário mínimo, ele falou, eu não vou sair de casa para ganhar salário mínimo, não. Eu falei, espera aí, você prefere ficar em casa, de barriga para cima, igual Buda, coçando a barriga? Você prefere ficar em casa, sua esposa ralando, se rebentando, do que você sair para trazer dignidade para sua casa? O homem que sai para trabalhar e traz dignidade para a sua casa. Olha para você ver uma coisa. Vamos falar sério aqui. Quando o filho acorda, o filho acordou. Ele chegou lá no quarto de papai e mamãe. Ele vai lá até com o travesseirinho dele. Que menino, quando acorda, ele vai para o quarto dos pais. Chegou lá, ele viu o pai, mas ele não viu a mãe. Qual a pergunta que ele faz? Hein? Cadê minha mãe? Porque ele espera que a mãe esteja em casa. O menino acordou, foi lá para o quarto. Ele viu a mãe deitada e não viu o pai. Qual que é a pergunta que ele faz? Eu posso deitar com a senhora? Ele não pergunta de pai não, irmão. Porque na cabeça do filho a função do pai é sair. Mas na cabeça do filho a função da mãe é ficar. Amém? Lá em Provérbios, capítulo 13, verso 11, diz assim, a riqueza obtida com facilidade, essa diminui, mas quem ajunta pelo trabalho, esse a vê aumentar. Provérbios 14, 23, em todo trabalho há proveito, meras palavras, porém, levam à penúria. Tinha um homem lá no bairro, irmãos, ele era crente, ele era assim, porque eu tenho um tempo que eu não converso com ele. Ele saía de casa todo dia de manhã com a malinha, todo dia de manhã, todo mundo achava que ele ia trabalhar, saía bem arrumadinho e tal, com a malinha. Depois descobriram que o cara não trabalhava coisa nenhuma. Ele saía e dava uma volta lá no bar e tal, aquela coisa toda, voltava para casa. Ai, amor, infelizmente não consegui trabalhar. Mas ele saindo, todo mundo da igreja achava que ele estava trabalhando. E a mulher se matando. Coitado, mas ele não arrumou emprego. Ô irmão, deixa eu te contar uma coisa. Sai para ganhar o salário mínimo. Tem uma frase famosa que diz o seguinte, aquele que não é visto não é desejado, não é cobiçado. Se você está no mercado de trabalho, você vai ser desejado por alguém e ele pode aumentar seu salário. Jesus diz assim, aquele que é fiel no pouco, sobre o muito ele coloca. Seja fiel no salário mínimo. Eu faço uma dinâmica com os alunos do seminário, que eu provo para eles que é possível uma pessoa viver com salário mínimo. Que é esse, pastor? Salário mínimo, o senhor está brincando? 1.200 conto. O senhor não sabe, 1.200 é só minha feira, porque você ganha 10 mil. Se você ganha 1.200, o seu limite vai ser 1.200. Eu morei na aglomerada da Serra, onde vocês têm uma igreja Boas Novas lá, ali próximo, frequentava a presbiteriana de lá. Quando eu era criança, até os 12 anos, nós ficamos lá. Meu pai tinha 9 filhos, mas ele e minha mãe 11. Ele ganhava pouco mais do que um salário mínimo. E salário mínimo na época era pior do que hoje, irmãos. Como que ele conseguiu? Porque o Wellington, ele ia na padaria,
Acordava de madrugada, ia na padaria para comer, para comprar pão dormido. Quem sabe o que é pão dormido? É aquele que dormiu, esqueceu de acordar. Aí eu ia lá para comprar esse pão. Tinha fila na padaria Bosque. Quem conhece a Serra aí? Antigamente tinha uma padaria lá chamada Bosque. Eu ia ficar lá na fila para comprar o pão dormido, no maior frio, para a gente pelo menos ter um pão. E, meu irmão, durante a semana não tinha carne, não. Hoje em dia, o menino olha, só tem carne moída. Ô irmão, se tivesse carne moída todo dia, eu estava feliz. Era muita lombriga, mas carne não tinha. Outra coisa, a gente gostava de ficar doente. Por quê? Só quando a gente estava doente que a mãe dava maçã para a gente. Iogurte, nem no sonho. Eu vim descobrir o que era manteiga, porque eu achava que aquele negócio que a gente comprava, que a mãe da gente comprava, que aquilo era manteiga. Aí um dia eu fui trabalhar com meu avô de jardineiro. Meu avô me levou para trabalhar com 7 anos de idade. Aprendi a profissão de jardinagem. Aí numa casa que ele me levou, o moço chegou e deu um pão para a gente, quentinho, com um negócio dentro. E um negócio amarelo, mas que trem gostoso. Eu virei para o meu avô e falou assim, vô, que negócio que é esse aqui? É requeijão? Ele falou, não, isso aí é manteiga. Eu falei, não, mas a manteiga lá de casa não é igual isso aqui, não. A de casa era margarina, irmão. Fui enganado durante anos achando que aquilo era manteiga, era margarina. A gente não comia. Tinha um macarrão chamado Orion 00, quem lembra dele? Irmão, eu brincava de fazer bolinha. O buraco dele era tão grande, minha mãe quebrava aquele trem 1000 vezes para colocar dentro lá, para colocar com sobre, que era a coisa mais barata que tinha, fazia um sopão para a gente comer. Frango, só no domingo, igual o Silvio Santos, só no domingo. E frango era o seguinte, hoje em dia que tem essa frescurada. Outro dia eu e o Ciné, nós fomos dar uma palestra lá em Paraupeba, eu falei isso. Hoje em dia tem um negócio assim, criança primeiro. Na minha época não era não. Na minha época quem era honrado eram os mais velhos. Os mais velhos primeiro. A gente honrava os mais velhos. Hoje inverteu os valores, está vendo? Criança, o menino ali, ele fica, irmão. Mas ele vai morrer. Morre não. Eu olhei um monte de coisa quando eu era criança que eu não podia comer. Não morri. Estou vivo até hoje. Aí, eu estava contando para eles que primeiro ia o meu pai, pegava a parte que ele queria, depois a minha mãe separava dela, vinha todos os meus 6 irmãos, que eu sou o 7º. O que sobrava para a gente? Talvez um pescoço, talvez um pé, alguma coisa nesse nível, uma asinha. Se sobrou asinha, você dá glória a Deus. Por que eu estou contando isso para vocês? Para você ver o seguinte, não importa a renda que você tem, se você serve ao Senhor, Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar, mas você tem que ser um homem trabalhador. Outra coisa para o homem, que o marido trabalhe, segundo, que proteja a sua casa. Como eu protejo a minha casa? Sabe como que você protege a sua casa? Não é arrumando arma, não é colocando cerca elétrica, você protege a sua casa tendo temor do Senhor, respeitando a Deus. Olha o que Provérbios vai falar, Provérbios 10, 27. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas o tempo dos ímpios será abreviado. Provérbios 14, versos 26 e 27. Quem teme ao Senhor tem forte amparo. Isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Amém, irmãos? Um homem que teme o Senhor, ele traz proteção para a sua casa. A sua família está protegida. E Deus dará ordem aos anjos dele a seu respeito. Sabe por quê? Porque o temor do Senhor é respeitar a Deus. Eu não traio a Alcineia, não é porque eu não tenho oportunidade. Eu não traio a Alcineia, não é porque eu a amo. Eu não traio a Alcineia porque eu tenho temor do Senhor. Para onde me ausentarei do seu espírito? Eu posso estar lá nas Cochichinas, eu posso estar do outro lado do mundo. A Alcineia nem sabe o que eu estou fazendo, mas o meu Deus sabe. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ah, pastor, eu dei uma puladinha de cerca porque a minha mulher não estava ali. Ah, então quer dizer que se a sua mulher não está, você pula cerca. Ah, pastor, porque hoje as mulheres também estão traindo. Misericórdia, não vocês e nem os homens daqui, amém? As mulheres lá de fora. Ah, pastor, mas apareceu a oportunidade assim, eu vi que não tinha ninguém. Não tinha ninguém. O Senhor declara o seguinte em Provérbios: os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Todas as nossas atitudes são latentes e patentes diante do Senhor.
Deus nos vê. Aquele que não poderia ver, vê. Vai fazer uma coisa errada, irmão? E lembra que Deus está te olhando para ver se você consegue fazer. Tem hora que até na hora de rala e rola, se você lembra que Deus está olhando, a gente fica meio assim, né? Eu vou ter que esquecer que Deus está olhando, senão, né? Presta atenção. Vai fazer uma coisa errada. E lembra que Deus existe. Teve um casal que há uns anos atrás eu fui chamado para conversar com o marido. A mulher falou, ele me traiu. Aí eu fui conversar com ele e falou assim, pastor, eu não a traí. Tudo bem que na mente eu traí, mas eu fui com a mulher para um determinado lugar. Quando eu cheguei lá, ela tirou a roupa, eu até tirei a roupa, mas na hora que eu olhei, eu lembrei de Deus, não foi. Não deu. Não foi porque lembrou da esposa, porque lembrou do Senhor. Amém, irmãos? O temor do Senhor é amparo para a sua família. Tenha o temor do Senhor, respeite a Deus, homem de Deus. Amém, os homens? O último aqui para os homens. Amar e respeitar a sua esposa. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, ele diz, igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, como sendo vós seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. O marido tem que honrar a esposa, respeitar a esposa. Toda mulher, irmãos, ela tem 3 necessidades básicas que Deus colocou dentro de toda mulher: de ser amada, honrada, de ser amada, protegida e respeitada. Se o homem faz isso, ele tem uma mulher submissa. Mas não trata a sua mulher com casca, não. Depois de uns anos, o cara começa a tratar a mulher de qualquer jeito. Você está igual a sua mãe. Para com isso, você está falando mal da mãe dela. Ah, não, meu Deus, para que eu casei com você? Podia ter o quê, hein? Podia ter o quê? Tem outra? Não, falei demais. Tem um ditado que diz, quem fala demais dá bom dia a cavalo e recebe cor de mulher. Sabia, né? Toma cuidado. Irmão, pelo amor de Deus, honra a sua esposa, respeita a sua esposa, trate-a como parte mais frágil, não mais fraca, mas mais frágil. E você vai ver que o seu lar vai estar debaixo da proteção do Senhor, porque o que você está fazendo é o que Deus nos mandou fazer. Amém? Para as esposas, o que é aí? Que a esposa seja uma auxiliadora sábia do marido e cuide da família. Gênesis 2,18, diz o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, falei uma auxiliadora que ele esteja idônea para ele. Mas lá em Tito capítulo 2, verso 4 e 5, Paulo diz assim, para que as mulheres mais velhas, ensinem as mulheres mais novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Provérbios 29:15, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma em vergonha, sua mãe. Por que isso? O cuidado da casa é papel da mulher. A proteção do seu lar, no que diz respeito aos filhos, e aquilo que deve ser feito é função da mulher. Pastor, nós estamos no século 21. Deus é Deus de todos os séculos. Deus não mudou. Pastor, mas hoje nós estamos aqui, pastor, o negócio é direitos iguais. Deixa eu te falar. Existe o feminismo, mas existe uma outra palavra chamada femismo. O femismo é o antônimo ou o oposto de machismo. As mulheres hoje são femistas. Elas não querem, não todas, elas não querem mais direitos iguais. Elas querem superioridade. Isso é contra a palavra de Deus. Isso é contra a palavra de Deus. Porque Deus criou ambos de forma diferente. Diante de Deus todos são iguais. Amém? Mas com funções diferentes. A mulher e o homem diante de Deus são iguais, mas com funções diferentes. Deus não vai cobrar do marido aquilo que ele deu de papel para a esposa. Mas Deus não vai cobrar da esposa aquilo que ele deu de papel para o marido. Pastor, mas se eu não for, meu marido não consegue sustentar a casa sozinho. Minha esposa parou de trabalhar quando nós ganhamos a nossa primeira filha. E ela praticamente teve que fazer uma escolha. Ou ela iria trabalhar e estudar e se formar naquela época e se tornar uma grande profissional nessas áreas aí, ou ela cuidava e faria dos filhos dela, homens e mulheres de Deus. Ela optou pela segunda. Ela mesmo fala,
você vai escolher quando é que você vai querer ter trabalho, porque você vai ter trabalho. Ou é quando ele estiver pequeno, ou quando ele estiver grande. Você decide. Faltou o pão de cada dia lá em casa, amor? Nunca faltou. Por quê, pastor? Mas o salário dela não fazia falta? Fazia. Então por que não faltou? Porque enquanto eu ia trabalhar com o salário mais baixo agora, ela estava em casa, não apenas cuidando dos nossos filhos, mas orando e intercedendo a Deus, para que Deus abençoasse a vida do marido e o salário do marido dela, coordenando a família, para que os gastos fossem os menores possíveis. Uma auxiliadora não é aquela que sai, uma auxiliadora é aquela que está do lado, que ajuda. Amém? Eu sei que eu não volto mais aqui, pastor, mas tudo bem. Deus é bom e o diabo é que não presta. E a vara da disciplina, por que está aqui? Porque quando o apóstolo Paulo fala para Tiago, para as mulheres mais velhas ensinarem as mais novas a serem honestas, amarem seus maridos, serem boas donas de casa e tudo, ele está falando sobre um papel fundamental da mulher. Qual que é? A de cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos. Por isso que Provérbios fala, a criança deixada por si só, ela vem envergonhar sua mãe. Sabe por quê, querido? Presta atenção. A mulher está lá no hospital. Ai, 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 ai. O que é isso, pastor? Está ganhando menino. Ai, 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 ai. Aí sai um menino. Saiu a coisinha. Ela vira para o marido e fala assim, amor, onde você vai? Eu vou registrar um menino. Tá, não esquece do nome não, hein? Se bem que tem uns homens que no meio do caminho, eles esquecem e colocam outro nome, mas tudo bem. Aí ela fala, ó, e pega a certidão de nascimento e já coloca o nome do menino lá na creche. Ele acabou de nascer. Já vai colocá-lo na creche? Sim. Hoje isso já existe. Pastor, é necessário. Pode ser necessário, mas diante de Deus é imoral. Por quê? Porque de 0 a 7 anos se forma a personalidade ou o caráter de uma criança, que junto com o temperamento dela forma a personalidade. De 0 a 7 anos. Quando eu fui para a escola, olha como é que os antigos eles eram sábios. E hoje nós estamos ficando estupidamente burros. Quando eu fui para a escola, eu tinha 7 anos de idade. Era com 7 anos. Não tinha pré, não tinha jardim, não tinha 6 anos. Era com 7 anos que ia, a gente tinha que aprender a ler e escrever. Com 7 anos. Por que a escola fazia isso? Porque a escola entendia que de 0 a 7 anos, a função é dos pais de colocarem valores na vida dos seus filhos. E a escola não intrometia nisso. Agora você deixa o seu filho com 1 ano, 2 anos, 3 anos. Os valores que ele pega não são seus. Por isso que tem mãe que vira para mim e fala assim, pastor, você acredita que meu filho xingou palavrão? Nós nunca xingamos palavrão em casa. Eu falo, aonde que ele aprendeu? Só pode ser na escola, porque lá em casa nós nunca xingamos palavrão, eu e meu marido. Que hora que vocês estão com ele? De noite. De noite? De noite ele já está dormindo. Sabe, né, pastor? O menino olha para os pais dele e fala assim, quem é você? Quem é o senhor? Sou seu pai. Não, meu pai é a tia lá da escola. Ô irmão, quando nós surgimos da nossa... Você me perdoa eu, mas não a Deus, que Deus não tem que pedir perdão para ninguém. Quando nós surgimos da nossa responsabilidade, vai dar errado lá na frente. Vai dar errado lá na frente. Aí os filhos hoje são respondões, não tem uma criação de acordo com o que os pais tiveram. Eu queria criar meus filhos igual meu pai me criou, igual minha mãe me criou, mas sua mãe ficava em casa e cuidava de você. Pastor, eu sou uma profissional, não estou mandando você deixar, eu falei que eu não estou aqui para julgar ninguém. Estou só dizendo o seguinte, que tipo de família você quer? Se é uma família que Deus abona, ela tem que estar nos padrões dele, senão vai dar errado. Amém, irmãos? Amém. A avó não é para criar filhos, a avó é para estragar neto. Estou brincando. É verdade, está vendo? Viu? O que se espera da mulher? Submissão ao marido e sabedoria. Amém, irmãos? Por quê? Porque a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as próprias mãos. A mulher vai ganhar o marido sem palavras, somente com seu proceder fiel. Mulher que fala demais compromete a conversão do seu marido.
Sejam poucas as tuas palavras, mas com o seu proceder fiel. Meu marido, pastor, aquele cara, ele chega bêbado todo domingo. E ele me faz sofrer porque ele bebe demais. Mas quando ele chega bêbado, eu dou um couro nele. Aí eu dou um banho nele. Depois ele fala, nossa, eu apanhei. Deve ser na rua. Faz isso não. Cuida dele. Dá o pão. Honra seu marido. Porque Deus vai reverter a sua história, amém? Eu conheço muitas mulheres que fizeram exatamente o que a Bíblia fala. E Deus as honrou. Seus maridos hoje estão na igreja. Seus filhos estão no caminho do Senhor. Porque ela foi obediente aos princípios da palavra de Deus. Amém, irmãos? E por último, para a gente encerrar. Né? Você vai ver, na hora que o pastor Paulinho chegar e falar, até que hora que o pastor Wellington foi? Até 9 horas da noite. Misericórdia, não chama ele mais não, pastor Anderson. Fala assim comigo. Os valores são que o casal se relacione com Deus, o seu Criador. Entenda que o casamento é uma união indissolúvel entre um homem e uma mulher. Amém. Que o marido trabalhe, proteja seu lar e cuide da sua esposa. Que a esposa seja auxiliadora, sábia e cuide da família. E por último, que gerem filhos abençoados e abençoadores. Gênesis 1, 28 diz assim, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deixa eu te explicar uma coisa. Hoje eu estou vendo uma inversão de valores, e eu lembro hoje de uma música que tinha antigamente. Uma música da época do pastor Anderson. Acho que ele deve ser o mais velho de vocês aqui. Tinha uma música que tinha um grupo secular que eles cantavam. Eu esqueci o nome deles, mas vocês vão lembrar, porque eles cantavam assim, troque seu cachorro por uma criança pobre. Quem lembra dessa música? Acho que era o grupo Magazine, não era? Hein? Era o Eduardo Zeck? Quem lembra dessa música? Ô gente, me ajuda aí. Kátia, você lembra? Seu marido dela, né? Eu não sei, não conheço quem está aqui. Deixa eu te falar. Troque seu cachorro por uma criança pobre. Isso, irmão, nos anos 80, 90 se cantava essa música. Mas hoje quase que eu estou falando, troque seu cachorro por uma criança pobre. Porque os casais estão optando a não ter filhos. Pastor, nós decidimos, não queremos ter filhos. Só nós dois. Primeiro que você está quebrando uma ordem de Deus. Casamento não foi para ser dois. Casamento foi para perpetuar a descendência. Isso é o que está na Bíblia. Deus não criou o casamento simplesmente para dois terem prazer. Deus criou o casamento para prazer, sim, mas que perpetuasse a descendência. Para quê? Para que você desse frutos, para que os seus filhos, eles viessem impactar as nações e as gerações futuras. Vou impactar como se eu não quero? Aí eu pego, por exemplo, sabe quem? Os muçulmanos. Eu tiro o chapéu para os muçulmanos. Porque o negócio deles, nós vamos ter 1000 filhos. Nós vamos fazer menino, vamos fazer menino, vamos fazer menino. De manhã, de tarde, de noite, vamos fazer menino. Por quê? Porque eles querem que o mundo inteiro conheça os seus preceitos. Os preceitos de Alá e os ensinos do profeta Maomé. E nós estamos quebrando uma ordem de Deus, sabe por quê? Porque nós não temos filhos. A igreja hoje é uma igreja necessitada de crianças. Não temos crianças nas nossas igrejas, porque os crentes são os primeiros a quebrar a ordem de Deus. Tem gente na igreja hoje, estou falando na Nova Vida, porque nas Boas Novas não tem. Mas na Nova Vida tem casal que o bicho, o animalzinho deles é um xodó. Meu cachorrinho, filhinho de mamãe. Filhinho de mamãe? Um dia eu saí, irmãos, eu estou vendo um carrinho, né, uma mulher se levando um carrinho, e o cara do lado. Aí, de repente, eu falo, nossa, deixa eu ver o neném. Quando eu vi, era um cachorro. Falei, sai, tio. Ai, credo. Eu sou contra você cuidar do seu cachorro? Não, a Bíblia fala que o homem de bem cuida dos seus animais. Só que tem um valor que nós não podemos perder. Sabe o que é? Jesus morreu por gente, não por bicho. Cuide dos seus animais, cuida.
mas não inverte valores. Sabe por quê? Porque hoje o animal está sendo tratado melhor que o ser humano. Se eu bato no meu filho, muito que dá, eu ser corrigido e tal, mas se eu bato no animal, eu vou ser preso. Entende? Outro dia eu vi um casal passando, aí de repente, com um cachorro. Aí tinha uma mulher com outro cachorro, aí essa daqui perguntou para a outra, é menino ou menina? Eu olhei e falei assim, será que eles estão falando que ela está grávida? Estão falando do animal. Animal é macho e fêmea, não homem e mulher, menino ou menina. Amém, irmãos? Você pode me odiar, mas eu vou falar uma coisa da propaganda da Chevrolet. Estou nem aí, estou nem aí. Sabe por quê? Porque Deus falou para a gente perpetuar a nossa descendência. É tão sério que Deus mandou que existia a lei do levirato. O que é isso? Se no povo de Israel, eu casei com a Alcineia, eu não gerei descendente, o meu irmão teria que casar com ela, assumir a Alcineia, e o primeiro filho ia levar meu nome, para que a minha descendência perpetuasse. Amém? Isso é a ordem de Deus. E nessa ordem de Deus aqui, e outra coisa, um casal, bênção, mas não é família. Família requer descendência. Ah, pastor, é só eu e meu marido. Eu vejo isso muito, só eu e meu marido. Temos uma agora que aconteceu isso, né, amor? O marido morreu, eles não têm filhos. A família da mulher virou para ela e falou assim, você morava aqui no nosso barracão, meu filho morreu, agora você vai embora. Você vai embora. Começaram a apurrinhar ela sofrendo, arrumou um cantinho dela. Se tivesse filhos, ela tinha direito de legal de ficar lá. Amém? Vocês querem casar? Já não vai com esse pensamento. Eu vou fazer 50 cursos superiores, então primeiro você faz os 50 cursos superiores, depois você casa. Porque casamento implica em compromisso. E tem muito homem que está separando a mulher, porque a mulher ela não foi sincera. Antes de casar, ele pergunta, amor, nós vamos ter quantos meninos? Ih, quantos você quiser. Vamos encher o mundo. Aí depois que casa, ele, amor, nós já temos 3 anos de casado, vamos começar? Ela falou assim, por enquanto não. Por enquanto não, por enquanto não, por enquanto não. Daqui a pouco ela está com 50, e ela, agora eu quero. O médico fala assim, agora não é bom não. Pode dar bizil. Deus estabeleceu uma época para todas as coisas, amém, irmãos? Sara é uma só, Sara com 90 anos é uma só. Viu? Amém aí? Então, Deus determinou, e Ele determinou que os pais fossem um modelo para os filhos. Provérbios 22:6. Ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não desviará dele. Quem é a referência para o menino homem? O pai. Quem é a referência para a menina? A mãe. Por que tem necessidade do pai e a mãe dentro de casa? Quem mostra para o menino e para a menina a figura de que ela é uma menina e de que ele é um menino é a figura paterna dentro de casa. Um pai dentro de casa é que ajuda a definição do sexo masculino e feminino dos seus filhos. É por isso que a ausência do homem dentro de casa tem trazido esse transtorno para as famílias. Meninos desestruturados, porque não sabe se ele é menino, se ele é menina. Cadê os meninos? Levanta a mão. Os homens, levanta a mão aí. Mesmo que criança, levanta a mão. Fala assim, eu sou homem. As meninas, levanta a mão. Agora eu abaixei. Vocês vão falar, eu não. Fala assim, eu sou mulher. E visto rosa. Depois eles vão me prender, né? Ô irmão, eu falei isso outro dia na igreja, eu falei assim, irmãos, nós vamos ter que ter coragem de colocar a cara a tapa, sabe por quê? Porque a igreja primitiva morreu porque eles não negociaram a verdade. E com medo hoje tem muita gente negociando a verdade, não tem coragem de falar a verdade. Deixa eu te falar, se você se acovardar, Deus não te justifica. Você tem que ter coragem de assumir aquilo que está na palavra de Deus, ainda que venha custar. Depois você lê Hebreus capítulo 11, galeria dos heróis da fé. Alguns foram vencedores de um monte de coisa, mas muitos morreram, cerrados ao meio, queimados pelo fogo. Tiveram que, vestidos de peles de animais e mais um monte de coisa. Morreram porque não negociaram a verdade. Amém, irmãos? Filhos que comprometidos com a família e filhos que honrem os pais. Cadê os filhos? Levante a mão aí. Se você tem pai vivo, levante a mão.
Seu compromisso é honrar seu pai. Pastor, eu sou casado, a Bíblia não fala deixar, a Bíblia fala deixar, mas não abandonar. Ajuda os seus pais, conversa com o seu cônjuge, fala, eu estou precisando de ajudar meu pai. Fala para ele também ou para ela, fala, mas nós vamos ajudar seu pai também. Sabe por quê, meus queridos? Honra pai e mãe não é para 1 ano, 2 anos, não é casado ou solteiro, é para toda a vida. E outra coisa, não se honra ninguém depois de morto. Tem muita gente que fica com essa... Chega a ser idiotice. Ai, gente, mas eu acho que eu estou ficando com muita falta de paciência. Acho que eu vou mudar de ramo. Eu vou no velório. Aquele mais desesperado no velório do pai ou da mãe é o que menos honrou. Porque quem honrou fica tranquilo. Eu fiz em vida aquilo que precisava. Depois de morto, eu escrevi uma carta para o papai. Ah, pai, como eu te amo. Nunca falou isso em vida. Ah, pai, se o senhor tivesse aqui, ele não está, não. Eu ia falar para o senhor, aí todo mundo, oh, como ela amava. Amava coisa nenhuma. Quem ama faz em vida. Quem ama cuida em vida. Quem ama vai ligar para o pai hoje, que tem 5 anos você não liga, e fala, pai, me perdoa a minha ausência, mas eu te amo. Liga para a mãe e fala, mãe, a senhora me perdoa, porque a senhora me pediu para levar no médico amanhã, e eu tinha algumas coisas, mas eu posso liberar a minha agenda, e eu posso levar a senhora no médico. Aonde está a honra? Depois que morre, não adianta honrar os filhos que estão aqui. Honra seu pai e sua mãe enquanto estão vivos. Meu pai e minha mãe morreram. O velório deles, eu não tive do meu pai, que eu estava em viagem, mas no velório da minha mãe, todos os meus irmãos, a gente estava tranquilo, porque o que pudemos fazer por eles, nós fizemos. Não fiquei desesperado, não fiquei doido. A minha esposa é testemunha. E no velório do pai dela, a mesma coisa. Porque aquilo que ela pôde fazer para o pai dela em vida, ela fez. Ligava lá, oh, estou precisando do médico, lá vai ao Ciné. Ah, não sei, lá vai ao Ciné. Por quê? Porque mesmo tendo irmãos, mas ela não negligenciou a tarefa de cuidar do pai. No velório ela está tranquila. Consciência não dói. A minha consciência está doendo. Acerta a sua consciência. Apocalipse capítulo 2 diz, volta à prática das primeiras obras. As primeiras obras a gente honrava pai e mãe. Era ou não era? Ah, meu irmão, quem era eu para chegar numa festa e pegar um salgadinho, um docinho? A gente chegava nas festas, rapidinho, eu já estou terminando. A gente chegava nas festas, aí quando você ia pegar alguma coisa, o que você tinha que fazer? Você tinha que olhar para a mãe. A mãe era a figura de... Sabe aquele negócio pare e siga que tem nas rodovias? A mãe que era a figura pare e siga. E ela não colocava uma placa de pare e siga, era no olhar. Passava na bandejinha dos docinhos. Aí você pega um docinho e você olhava para a mãe. Aí ela fazia assim, ó. Aí você ia pegar. Mas o um dela, ela fazia assim, ó. Tipo assim, é um só. Você pegava um. Pega outro. Não, é um só. Você comia. Fala sério, hoje os meninos... Não tem pare e siga, não tem pare, só tem siga. Os meninos já terminando a festa, eles já estão na mesa dos doces. Na hora que cantam parabéns, irmãos, não querem nem saber onde está papai e mamãe, estão avançando aqueles doces. E os adultos que fiquem para lá, porque adulto não sobra doce para adulto, mas é coisa para criança. Mas qual adulto que gosta de um bombonzinho aí, levanta a mão? Fala sério, tem menino que sai com 50 no bolso, ele colocou tudo no bolso, colocou 10 na boca e amarrou no bolso de trás. Quer nem saber. Falta pais que dão limite para os filhos. Faltam pais que digam não para os filhos. Mas faltam os filhos que respeitam os seus pais. Vocês que estão aqui, quando seu pai fala que é não, não é não. Outro dia eu falei para os adolescentes lá na igreja. Estava lá na frente, eu falei assim, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão aí olhando o celular, tem muito pai que não sabe nem o que o filho está fazendo com o celular. Ah, pastor, mas o meu filho ele tem que ter a privacidade dele. Irmão, privacidade dele é só na hora que ele vai no banheiro. Aí ele tem esse negócio, porque lá tem. Tirou isso, está debaixo do meu teto, quem manda sou eu. O que você está vendo aí? Qual a senha? Ah, pastor, está invadindo a minha privacidade. Não está não, sabe por quê? Pais que não olham o que os filhos estão fazendo, amanhã você vai ouvir que seu filho saiu, metralhou 50 e suicidou. Você fala, meu Deus, como que eu não notei? Você não notou porque você deixou seu filho solto. E o filho respeita o pai. A mãe, quando ela falava assim, não vai, o
quem era a gente para ir? Quem era a gente para ir? E a gente morria de medo quando a mãe falava assim, eu vou contar para o seu pai. O pai podia ser um bananes, mas falou que ia contar para o pai, criava um medo. Era ou não era? Tinha um medo. Outra coisa eu quero ensinar para as crianças, para os adolescentes, para os jovens e para os adultos aqui. Aprenda a pedir a bênção para os seus pais. Por quê, pastor? Porque a bênção que ele te dá é a bênção vinda de Deus, porque ele é autoridade sobre a sua vida. Ah, pastor, isso é coisa do passado. É por isso que tem tanto filho hoje brigando para ser abençoado, porque ele negligencia uma ordem de Deus. Quando você pede a bênção, seu pai te abençoa. Mas o meu pai, pastor, ele é um cachaceiro. A Bíblia não fala que você tem que honrar pai bom ou pai ruim. A Bíblia não fala que o pai bom ou ruim que tem autoridade para abençoar. Quando o seu pai, que é autoridade, ele te abençoa, você é abençoado, amém? Mas meu pai me amaldiçoou, pastor. E aí, como é que fica isso? A Bíblia fala que a maldição sem causa não se cumpre. A Bíblia fala que aquele a quem Deus abençoa, ninguém tem poder para amaldiçoar. Amém? Feche os seus olhos. Eu desejo isso aqui para você. 2 Samuel, capítulo 7, verso 28 e 29. Davi diz assim, agora, pois, ó Senhor Deus, Tu mesmo és Deus, e as Tuas palavras são verdade, e tens prometido ao Teu servo este bem. Queiras agora abençoar a casa do Teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de Ti. Pois Tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a Tua bênção, a casa do Teu servo será abençoada para sempre. Quem que quer a bênção do Senhor sobre a sua casa para sempre? Eu quero fazer uma pergunta e eu quero que você seja muito sincero. Só fique de pé aquele que quer fazer uma aliança com Deus, para seguir os princípios que estão aqui. Porque Deus, Ele vai fundamentar. Deus, Ele vai confirmar. O Senhor, Ele vai dar... Qual que é a outra coisa que eu falei? Eu esqueci. Espera aí, está lá em cima. O que eu falei sobre o que é uma... Aqui, ó. O Senhor, Ele vai fundamentar, Ele vai justificar, Ele vai defender e Ele vai conservar a sua família. Mas você tem que ter uma decisão diante dEle. Fica de pé aquele que quer. Porque nós vamos fazer uma aliança com Deus. Presta atenção. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de voto de todo. Pastor, até hoje eu tenho feito a coisa errada. Peço o Espírito Santo de Deus. Não estou falando para você sair daqui e já mudar um monte de coisa. Estou falando para você sair daqui com o propósito de cumprir a palavra de Deus. E quando você fala, Senhor, me ajuda, o Espírito Santo de Deus vai te dar sabedoria. E Ele vai te indicar o que você deve fazer e como fazer. E você vai ver que Deus vai te abençoar. E como Ele falou com a família de Davi, Ele vai fazer com a sua também. Uma bênção para a sua descendência em nome de Jesus. Feche os seus olhos, coloque a sua mão no seu coração. Eu queria que você, homem, você e Deus, você não precisa de falar nada agora. Só você e Deus, você vai falar para Deus a área que você quer conserto, a área que você precisa de melhorar. Você, mulher, de igual forma, você de olhos fechados, você vai falar para o Senhor que tipo de esposa ou de mãe, que tipo de mulher que você quer ser. Você, filho, seja você casado ou solteiro, você vai falar para Deus o que é que você precisa de melhorar no trato com seus pais, aonde você tem errado, aonde que você tem que voltar e consertar. Você, pai, você vai agora também olhar para dentro de você, onde você tem falhado como autoridade sobre a sua casa, onde você tem falhado como mãe para dar instrução para os seus filhos, aonde estão os seus filhos. Você conhece o filho que saiu do seu ventre. Você, marido ou pai, você conhece o filho que você paga uma escola caríssima, paga uma aula de inglês, paga cursos, um monte de coisa, mas você nunca saiu com eles para fazer uma viagem, para tomar um sorvete, porque você só quer saber de trabalhar. Aonde está a sua responsabilidade? Onde estão as nossas responsabilidades com a nossa família? Senhor, tem misericórdia de nós nessa noite. Nós não estamos, ó Deus, aqui para clamar ao Senhor algo que é impossível, mas nós estamos aqui pedindo ao Senhor, nos ajude a cumprir aquilo que é possível, porque está na Tua palavra, e a Tua palavra é a única regra de fé e prática. A Tua palavra é a verdade.
consola-nos com a tua palavra, que esta igreja possa, ó Deus, ter famílias referenciais, que este bairro conheça as famílias desta igreja, que o vizinho conheça o irmão aqui presente, a irmã e seus filhos, que eles queiram ter aquilo que nós temos, em nome de Jesus Cristo. Todo espírito de confusão, de contenda, todo espírito de separação, todo espírito de ódio, todo espírito de perversidade, que caia por terra em nome de Jesus. Todo abuso e todo abusador caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor tem determinado um novo tempo, mas é um tempo de fazer a vontade dEle. Ó Senhor, quebranta o nosso coração, traz o temor nos nossos corações, que possamos respeitar o Senhor enquanto é dia, enquanto é tempo, Deus, porque a noite se aproxima, quando não podemos mais trabalhar. Ó Pai, o Senhor vai cobrar de nós, não quantas igrejas abrimos, não, Senhor, quantas creches abrimos, não, Senhor, quantos títulos tem na nossa parede, mas o que você fez com a sua família. Adão, onde estás? O que você fez? Eu te dei uma ordem, você não cumpriu. Mulher, por que você fez isso? Você deu ouvidos para a serpente, você não trouxe para o seu marido a causa, para vocês julgarem juntos. Senhor, gera no nosso coração o desejo de cumprir a tua palavra. Quebra nessa noite, ó Deus, toda presunção do nosso coração. Ó Espírito Santo, aquele que está olhando de olho atravessado, dizendo: nada vai mudar. Ó Senhor, mostra para ele que o Senhor é poderoso para fazer o impossível. Mostra para ela que o Senhor é um Deus dos impossíveis. Agindo o Senhor, ninguém pede, mas o Senhor não vai fazer aquilo que é para nós fazermos. O possível nós fazemos, o impossível o Senhor faz. Quebrando o coração do marido para com a esposa, da esposa para com o marido. Converta o coração do pai ao filho e dos filhos aos pais. Mostra para eles, ó Deus, que o Senhor continua com os mesmos princípios de vida, de valor de família. O mundo vem, o mundo vai passar, mas as palavras do Senhor não passarão. E tudo que está na tua palavra é vida, é paz, é para testemunho e para que nós sejamos abençoados. E nessa noite, ó Deus, na autoridade do nome de Jesus, eu quero abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, cada família, cada homem, cada mulher, cada filho, os pais aqui, e que o Senhor continue confirmando a tua aliança, a mesma que o Senhor fez com Davi, que o Senhor faça conosco e com a nossa família, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. A última coisa eu quero que você fale comigo, fala assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu posso pedir um último favor? Você está perto do seu ente aí, de um parente seu? Quem está perto, levante a mão. Dá um abraço nele e fala assim: olha, Jesus te ama e eu te amo também. Amém. Deus abençoe. Pastor Antes, obrigado, viu?